Só para falar da questão da datação de um e de outro. Pois bem, quando os portugueses chegaram, os índios eram horticultores. E os portugueses vieram em longas jornadas, estavam passando fome no caminho e eram só homens. Então o que aconteceu? Eles pilharam as roças dos índios, violentaram as mulheres indígenas, né, transmitiram doenças venéreas, porque o índio não tem resistência às doenças do branco, transmitiu vírus da gripe, da varíola para esses grupos indígenas e extinguiu a maioria dos índios daqui. Quando eles não foram aldeados ou escravizados, os que sobraram fugiram e se refugiaram nas áreas mais isoladas do continente brasileiro. Essa é a história do nosso índio, né? Que eu não vou entrar em detalhes aqui, posso na discussão entrar em detalhes se vocês quiserem. Depois fixou-se a civilização de origem ocidental. Primeiro veio a mineração, depois a agricultura extensiva, a agricultura e a criação extensiva. E a partir de 1970, e aqui eu vou falar, aproveitar os 15 minutos para tentar falar. A partir de 1970, surge no mundo um fenômeno interessante, que é o grande capital se organiza em grandes corporações, formando as multinacionais, que vocês já ouviram falar desse bicho, as multinacionais. Essas grandes corporações, né, se transformaram num fenômeno, criaram um fenômeno que foi estudado pela primeira vez por McLuhan, no seu livro A Galáxia de Gutenberg, em que ele prevê para o mundo a aldeia global. Depois, um grande teórico brasileiro chamado Milton Santos aprofundou um pouco mais no tema e estudou o fenômeno da globalização. Então, com as multinacionais vieram a globalização. Então, o que é a globalização? A globalização, ela atua em dois níveis. No primeiro nível, ela ocupa o território. No segundo nível, no segundo momento, ela desestrutura o território. Foi isso que aconteceu com a gente. Então, com a entrada desse grande capital, a partir de 1970, os governos, principalmente os do terceiro mundo, não tiveram força diante do grande capital internacional que constituía essas grandes corporações. E essas corporações com tecnologia desenvolvida, né, porque a Embrapa foi criada, financiada, né, por essas corporações para desenvolver tecnologias para aproveitamento agrícola do cerrado. Quer dizer, se tivesse incentivado também a Embrapa para desenvolver pesquisa, para desenvolver a produção de mudas através da biotecnologia, isso não foi feito. Injetaram uma grande quantidade de dinheiro, criaram empresas que ora está ligada ao governo, mas ora está ligada às grandes corporações internacionais, para explorar esse ambiente de solo ruim, que era o solo do cerrado. Então a Embrapa, dignamente, criou um grande avanço científico nesse ponto. Só que esse avanço científico trouxe o quê? A ocupação desordenada do nosso cerrado. Primeiro, foi retirada a vegetação nativa. Vocês que são engenheiros sabem muito mais do que eu, que nós temos aqui o Planalto Central do Brasil, da América do Sul. Esse Planalto, o próprio nome já indica, ele é plano. Então, só que ele tem áreas de declive. A água que cai na parte plana é sugada pela vegetação para alimentar os aquíferos. A área que cai no declive escorre rapidamente e vai para os rios e vai para o mar, né? Então, o que aconteceu? Com a entrada dos grandes capitais, eles retiraram de forma violenta a vegetação nativa do cerrado, que hoje nós temos. Os nossos campos, o que sobrou não chega a 1%. O de cerrado estrito senso não chega a 2%.
De Cerradão, também não chega a 2%. As veredas, menos ainda. Né? As matas ciliares, menos ainda. E as matas subúmidas que existia aqui no grande centro da América do Sul, só existe que era chamado de Mato Grosso Goiano, só existe um pequeno relicto que constitui hoje o Parque Ecológico de Goiânia, ou Parque Ecológico Altamiro Moura Pacheco. Então, qual a consequência disso? Duas consequências. Primeiro, nossos aquíferos não foram mais alimentados como deveriam ser, porque no Cerrado nós temos um solo em que você, quando ele fica desnudo, ele provoca a argilicificação, um elemento que provoca o feldspato, que vai dar origem a um fundo de argila. Depois nós temos o silt aqui, que é um cimento. Então o solo fica cimentado. Então a água da chuva cai, não infiltra como deveria infiltrar, evapora e vai embora, vai cair em outro lugar. Nossos aquíferos pararam de ser alimentados. Eu recebi o mês passado, eu sou consultor do Ministério do Meio Ambiente, recebi o mês passado o resultado de uma perfuração de um poço tubular feito, 3 resultados, feito em Minas e um na Bahia. Isso provocou reunião a nível de governo, porque o aquífero Urucuia já chegou ao nível de base. Isso significa que se esse modelo persistir da forma que está, em breve, num tempo muito mais curto do que a gente vai imaginar, esses aquíferos vão desaparecer. O aquífero Urucuia vai desaparecer. Com ele, todo o São Francisco e todos os afluentes de São Francisco, que ele já chegou no seu nível de base. Recarregar isso é impossível. Replantar, fazer revitalização no Cerrado, isso é contar a história da carochinha. Isso não existe, né? Então, a globalização trouxe isso. Primeiro, o desaparecimento lento dos nossos aquíferos. Não preciso ir longe. Nossos estudos comprovam que a cada ano, pelo menos 20 pequenos rios desaparecem na região do Cerrado. A cada ano. Né? Mas a globalização trouxe também um outro fenômeno que nós estamos vivendo hoje, colhendo os frutos dele, que é a desterritorialização. Ou seja, o grande capital chegou, só para que vocês tenham uma ideia, os proprietários do oeste da Bahia, se resumir a 4, são muito. Está na mão das grandes corporações. Então, esse grande capital chegou e ocupou as terras que eram ocupadas pelos poceiros. O poceiro, vocês sabem, ele não tem a escritura definitiva da terra. A escritura definitiva só é dada pelo governo do Estado. Então, como eu tenho dinheiro, eu posso comprar cartórios. Eu compro os políticos. Expulso da terra os poceiros. Para onde que eles vão? Para as cidades. Porque não tem outro lugar para ir. Então eles vão buscar refúgio na cidade. E vão ocupar o quê? As áreas da periferia da cidade. São os morros, lá no Rio. São as antigas regiões de alagadiço do Tietê em São Paulo, por exemplo. As bacias de inundação. E assim vão vivendo, né, esse tipo de vida. Então, eles saem. Então, o grande capital criou a categoria do sem terra. Quando ele chega na cidade, ele se transforma nos sem teto, no sem emprego, no sem perspectiva, e no sem esperança. E aí, não adianta eu falar aqui de plano diretor, querer exigir de qualquer prefeito hoje plano diretor. Porque eu faço um plano diretor hoje, amanhã chega 100 famílias aqui na cidade. E vão ocupar áreas, né, onde a ocupação não estava prevista do plano diretor. Então,
cria essa confusão social que nós temos atualmente, que eu não vou entrar em detalhes também por causa do tempo, mas que nós não temos nem a antropologia, nem a sociologia, nem a geografia, nem a psicologia, tem paradigmas para explicar o que está acontecendo hoje. Por que tamanha violência? Por que eu mato meu pai e nem sinto? Porque o homem perdeu o sentido do valor da vida. Porque ele chegou a um nível tal de desesperança, né, que ele perdeu esse valor. Quem causou isso? O grande capital, que expulsou o homem do campo. Por isso as nossas cidades, que até bem pouco tempo eram cidades tranquilas, né, cidades Morrinhos, Jataí, cidades do interior, mesmo uma capital, se transformaram em grandes polos urbanos com problemas sociais extremamente difíceis de serem resolvidos. Então, que futuro nos aguarda? Qual é a solução para isso? Eu vou só, para terminar, mais 3 minutos só. Primeiro, o agronegócio nos aponta dizendo o seguinte: hoje nós temos tecnologia para transformar uma área de pastagem degradada em pastagem mais produtiva. É o mesmo argumento que se usou no início da ocupação do Cerrado. Começa com isso, depois vai avançando. Né? Mesmo porque, para que isso? O Cerrado não existe mais. Os aquíferos não vão ser mais alimentados. Né? Então, essa é uma das consequências. Então, o capitalismo ainda apoia nesse argumento. Fazer, não, hoje nós temos tecnologia para transformar as áreas mais produtivas. Bom, e daí? Se eu tiro uma vegetação nativa e coloco uma soja, uma vegetação nativa que tem 50 metros de raiz, a soja só tem uma raiz subsuperficial de 10 centímetros. O que isso vai adiantar para o futuro? Nós temos que pensar no futuro. E quando eu falo pensar no futuro, é no tempo da natureza. Ou seja, nós temos que deixar o efêmero de lado e pensar, sermos um pouco mais eterno. Não buscar o lucro imediato, o consumismo imediato. Então a pessoa que chega na cidade, esse desestruturado, ele é manipulado. Por quê? Porque as nossas famílias passaram por um processo de desestruturação. As nossas escolas públicas são desestruturadas também. Não cumprem seu papel socializante. Né? A igreja virou economicista. Sobrou quem? Quem que faz a cabeça do brasileiro? Os meios de comunicação de massa. Qual é o programa de maior índice de audiência no Brasil? Big Brother Brasil. Banalidade. Por que colocam jogo de futebol 10 horas da noite? Em função de interesse econômico. Porque quem sai de casa 10 horas da noite do oeste de São Paulo para assistir um jogo lá na zona leste de São Paulo, só pode sair mal intencionado. Porque ele vai chegar em casa às 5 horas da manhã, no outro dia ele tem que trabalhar às 7. Imagina o ânimo dessa pessoa trabalhar 7 horas. Então, quem faz isso? Não. Então, os meios de comunicação de massa dominam faz a cabeça do brasileiro. Eu queria ainda estar vivo para ver os produtores desse programa um dia na cadeia, pelo mal que eles fazem à sociedade brasileira. Eu sei que eu não vou ver, mas eu queria estar vivo para ver, pelo mal que eles fazem ao Brasil. Né? Então, esse pessoal, dominado pelos meios de comunicação de massa, querem ter um celular de último modelo, um tênis de último modelo. Quando ele quer comprar, ele é impedido economicamente. Então ele obtém isso de forma ilícita. E aí você faz uma estatística da nossa população carcerária. Quem são? Jovens, pobres e pretos. 98% da nossa população carcerária é isso. Quer dizer, nós estamos criando
esse modelo econômico está criando esse tipo de sociedade, é o futuro do Brasil. Está criando isso. Então, além do mais, né, quando eu não consigo e vejo a esperança, o horizonte se fechar para mim, então eu mergulho na neurose das fugas. E a maneira mais fácil de eu fugir desse mundo é consumindo alucinógenos. Aí está a raiz de todos os males nossos. Então, uma coisa é isso. A outra coisa que poderia dar uma luz para a gente seria... tem duas maneiras de você ver uma realidade, analisar. Uma é pela renda per capita. Quanto maior for a renda per capita, se diz... E eu já participei de vários debates na Unesco, na ONU, né, em que eu pude expor esse meu ponto de vista. Uma maneira de você analisar, dizer que uma população é feliz, é sadia, porque a renda per capita é alta? Não. A outra maneira de você analisar uma sociedade é ver a qualidade de vida, é ver a felicidade, analisar os níveis de felicidade. Esse é um outro ponto. Agora, nós temos uma grande saída, que é acreditar na pesquisa. Acreditar na pesquisa. Se hoje nós produzimos só 180 plantas nativas do Cerrado em viveiro, não damos conta de fazer uma revitalização, quem sabe amanhã, através da biotecnologia, nós consigamos produzir muda pelos meristemas das plantas. Porque os nossos insetos polinizadores já desapareceram também pelos venenos que são jogados nas plantas exóticas. Não, mas quem sabe pela pesquisa? Só que as nossas universidades se transformaram, de uns tempos para cá, em grandes supermercados. Nossa universidade não faz mais nada do que senão distribuir enlatados. Ela não ensina a gente a fazer pesquisa. Por isso nós não temos grandes pesquisadores. Nós não temos prêmios Nobéis. Nem em literatura nós não temos. Quer dizer, o Chile tem 2 prêmios Nobel em literatura. Gabriela Mistral, Pablo Neruda. Peru tem 1, Vargas Llosa. Colômbia tem 1, Garcia Marques. Argentina tem 1, Esquivel. Nós não temos nenhum. Quem são os alunos nobres que passaram pelas nossas universidades, pelos nossos colégios? São políticos, não são cientistas. Então, nós não incentivamos a pesquisa. Então, enquanto continuar esse quadro, nós vamos persistir nessa sociedade que nós estamos criando. Aonde iremos parar, eu sei. Vai surgir uma grande convulsão social, porque vai faltar água para os empreendimentos econômicos. E segundo Charles Darwin, pela lei da seleção natural, aquele que for mais apto, né, vai sobrepujar sobre os mais fracos. Obrigado. Nós vamos continuar dando andamento na palestra. Eu queria até fazer uma proposição. Nós já estamos aqui com 3h15 da tarde, e o nosso último palestrante, que é o professor Jales, ele também vai falar. Eu queria fazer uma proposta assim, como são 3h15, Cruvinel falaria sobre agronegócio, o Jales viria comprar mesa, daria uma palavra também da palestra dele, e ao fim dessas 3 palestras, a gente faria um debate. O senhor tem disponibilidade de ficar mais um pouco com a gente? Acho que Paulo também tem, né? Então, professor, você podia compor a mesa aqui com a gente também? Pode. E com a palavra, então, nosso palestrante, Dr. Paulo Cruvinel.
Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria inicialmente de fazer aqui um agradecimento e um cumprimento aos membros aqui da mesa e também a todos os engenheiros do estado de Goiás, na pessoa do Dr. Gerson, que é o presidente do Sindicato dos Engenheiros do estado de Goiás. Gostaria também de fazer aqui um agradecimento e atender aqui os meus cumprimentos ao Dr. Murilo, que é o nosso presidente da Federação Nacional dos Engenheiros e também do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. E, com certeza, não menos importante, eu gostaria de fazer aqui uma menção especial ao nosso caro Dr. Fernando Palmesan, engenheiro, que coordena esse projeto, que eu até digo que é mais que um projeto, eu já começo a vê-lo como um programa, né, que é o Cresce Brasil. Uma iniciativa extremamente relevante. E antes propriamente de entrar nas questões que eu vou trazer aqui aos senhores e senhoras, eu peço licença, ainda antes de pontuar algumas questões que foram trazidas pelo professor Altair Salles Barbosa, algumas muito interessantes, outras que eu gostaria, com vênia do referido professor, de colocar alguns pontos para reflexão, de destacar 3 premissas básicas para essa nossa conversa, que nós vamos fazer nesses 45 minutos, acredito eu. Primeiro que sustentabilidade, que é uma das palavras-chave do que nós estamos tratando aqui hoje. Eu entendo que sustentabilidade é um processo predominantemente coletivo e educacional. É muito interessante quando nós olhamos para essa realidade, onde, na verdade, não existe o coletivo sem os indivíduos, mas o mundo já girou bastante, vários pensadores já pontuaram isso ao longo da história, e nós começamos a refletir e perceber que não existe o indivíduo sem o coletivo. Então, essa relação indivíduo-coletivo, ela tem que ser base das nossas premissas de discussão. Porque senão nós vamos cair numa discussão puramente técnica, e eu acho que ela tem que se fundamentar em alguns pilares, alguns conceitos. A segunda premissa é que desenvolvimento sustentável, que é a segunda palavra-chave composta, colocada aqui nessa frase que está na frente aqui da mesa, ela tem que ser olhada frente a uma conjugação de uma nova política pública. Nós vimos agora há pouco aqui um belo diagnóstico sobre o processo histórico, não só da formação do planeta, mas também da formação antropológica e sociológica do que está sendo vivido hoje nos dias atuais, e que certamente trará um impacto para o futuro. Mas é fundamental que nós busquemos, sim, olhar o novo, conjugando, então, uma política pública mais completa. O Brasil, no seu processo de democratização, democracia não se faz de uma hora para outra, é um processo que envolve cultura. E acreditando nesse processo, nós temos também que buscar conjugar uma política pública mais completa, né, que olha a dimensão do econômico, do ambiental, do social e, fundamentalmente, do chamado capital humano. Porque, querendo ou não, nós podemos discutir sustentabilidade no sentido mais amplo da biodiversidade do processo do planeta Terra, mas se nós esquecemos de colocar aí o ser humano como base também dessa biodiversidade, elemento integrante desse sistema, e que precisa encontrar os elementos de sobrevivência e de vida, nós então vamos fazer uma discussão no vazio. E nós somos engenheiros, nós sabemos que um conjunto vazio não tem muito sentido. Ele até se completa numa figura de mérito dentro dos modelos de inferência, até mesmo estatísticas de alguns procedimentos. Mas o conjunto, fundamentalmente, ele tem que ser olhado com a presença do ser humano, a sua atuação histórica, como também a sua atuação de presente e de futuro. Então, essa segunda premissa, que trata essa política pública mais ampla, ela precisa ser olhada com muito cuidado, com muita responsabilidade e com muita atenção. Quer dizer, dimensão econômica, dimensão social, dimensão ambiental e dimensão de capital humano. E aqui, senhoras e senhores, é muito interessante. Nós podemos até querer simplificar os modelos, os economistas gostam de simplificar os modelos. Mas hoje nós estamos em face ao contexto da complexidade. Agora, de que maneira que nós vamos interagir
nesse ambiente complexo para buscar soluções, podemos ser pessimistas. Dizer, olha, está tudo muito ruim, não dá para fazer mais nada, estamos fritos, acabou o planeta. Mas eu acho que também é possível, e aqui pensando um pouco com a cabeça de engenheiro, que é a minha formação de partida, depois eu me envolvi com física e outras coisas, mas eu acho que a grande questão é, quer dizer, nós temos que achar caminhos para que a vida continue existindo no planeta. E quando eu digo vida, não estou dizendo somente da vida humana. E o terceiro ponto, que é a terceira premissa, que eu gostaria de pedir licença para colocar nessa discussão com os senhores aqui, é que quando a gente fala em Cresce Brasil, em que pese ter se tratado aqui essa componente da globalização, que é uma realidade, mas ela não é a primeira no planeta. Se nós voltarmos na história, nós vamos ver que os romanos fizeram a primeira globalização no planeta. Essa talvez seja a quarta que esteja acontecendo. Mas é importante a gente olhar o global, mas também pensar o local. Quer dizer, quais são nossas estratégias, quais são nossas formas de reagir e quais são as nossas formas de saber fazer as escolhas certas. É lógico que tem questões que nós brasileiros podemos fazer melhor que outras pessoas no planeta. Mas, fundamentalmente, competitividade. A competitividade, ela deve ser construída com cooperatividade. Então, competição e cooperação. Esse é o paradoxo do século XXI que nós estamos vivendo atualmente. Como ser cooperativos e construir uma competitividade? Então, é fundamental, sim, nós olharmos a questão do fortalecimento das instituições brasileiras. E, nesse particular aspecto, é muito rico e muito salutar e muito saudável nós estarmos dentro da discussão no ambiente de uma Federação Nacional dos Engenheiros, dos sindicatos dos engenheiros, porque a palavra sindicato, a palavra federação, ela traz como premissa de base a expressão coletiva. Então aqui é realmente um útero adequado para se discutir aquilo que é fruto da coletividade, ou fruto do coletivo e do processo educacional, que é a sustentabilidade. Então, feito isso, colocando essas três premissas como base, eu peço licença para falar aqui, me levantar para poder me dirigir aos senhores, falando um pouco com essas apresentações, logicamente simplificando-a, devido ao tempo que nos foi colocado aqui. Muito bem, então a questão é o seguinte, a priori de falar em agronegócio, eu vou falar em agricultura. Depois os senhores e as senhoras podem fazer a modelagem adequada para atuar na escala de interação. Tá certo? Nesse momento eu vou falar em cerrado e desenvolvimento agrícola sustentável. Com toda certeza, numa condição, na hora que nós vamos definir a questão de bioma, nós vamos ver que a questão clima é também um fator preponderante, que as espécies, seja da flora ou da fauna que estão colocadas ali, elas vão depender também dessas condições de clima. Então, hoje se fala muito da questão do protocolo de Kyoto e protocolo de Nagoya, a preocupação da construção de uma visão ecológica, também trabalhar o potencial de desenvolvimento. A mesa fala aqui em preservação, esse é um dos jargões, mas também se fala em desenvolvimento sustentável. Então, acho que o nosso grande desafio na construção do Plano Cresce Brasil, no âmbito aqui em particular dessa discussão de hoje, é olhar, bom, como é que eu trabalho preservação e também, ao mesmo tempo, eu atribuo condições para promover um desenvolvimento, e não é qualquer desenvolvimento, é um desenvolvimento sustentável, né? O processo de geração de riqueza, e aqui quando eu falo em riqueza, eu estou me referindo àquela dimensão daquela política pública mais completa, não é só a riqueza econômica, mas é a riqueza ambiental, social e de capital humano, a preocupação da organização e ampliação do uso da lei da inovação no Brasil, e aqui daqui a pouco vou comentar com os senhores uma das questões que foi colocada pelo brilhante palestrante que nos antecedeu, quando tratou-se da Embrapa, mas na hora adequada eu vou fazer aqui o meu comentário. E a questão das redes, a necessidade de que, através dos processos colaborativos, da interatividade, é que nós vamos, de fato, construir a competitividade. Próximo, por favor. Vamos falar um pouquinho de bases conceituais. O que é desenvolvimento sustentável? Que palavra que é essa? O que quer dizer isso? A partir de um evento ocorrido em Estocolmo, se começou a discutir essa questão de sustentabilidade, mas a FAO traz uma definição bastante interessante,
que vale a pena nós refletirmos sobre ela. Desenvolvimento sustentável trata da conservação e manejo dos recursos naturais. Veja que aqui eu estou falando em preservação e desenvolvimento, né? Conservação e manejo dos recursos naturais e da orientação de mudanças tecnológicas e institucionais. Deve ser ambientalmente não impactante. Veja que isso aqui não é trivial de ser feito, porque as atividades são impactantes, então nós temos que lembrar aquela questão de otimização de risco. Os engenheiros sabem bem o que quer dizer a palavra otimização, né? Tecnologicamente adaptado, economicamente viável e socialmente aceitável. Essa é a definição que a FAO utiliza, de 89, e ela traz todos esses elementos, todos esses ingredientes, para uma reflexão mais profunda do que, de fato, nós estamos tratando como desenvolvimento sustentável. Próximo, por favor. As bases conceituais. A sustentabilidade ela vai acontecer na intersecção desses círculos, né? Geração de valor econômico, responsabilidade ambiental, responsabilidade social. Certamente esses pilares, eles trazem todas as condições necessárias para se trabalhar a palavra sustentabilidade, mas é lógico que existe ainda, por uma questão cultural, uma distância muito grande entre a palavra como palavra e a palavra como verbo, a execução daquilo que de fato seja feito na linha do caráter sustentável. Próximo, por favor. Por outro lado, nós temos dificuldades. A população continua crescendo e ela cresce exponencialmente. Para 2023, a ONU fala em 10 bilhões de pessoas no planeta e essas pessoas precisam se alimentar. Ok? Então, existe aí um conceito de segurança do alimento. Quer dizer, como é que nós podemos desenvolver, garantindo uma segurança alimentar, e ao mesmo tempo que se fala em segurança alimentar, se fala também em segurança do alimento. Não é qualquer alimento, é alimento com qualidade. Porque hoje existe uma relação muito clara, conhecida, que está associada à saúde e alimento. Nós somos muito fruto daquilo que nós usamos como alimento. Então também há uma questão de fundo muito importante. E quando há uma projeção mundial, tá certo, de alimentos em percentuais, nós percebemos aqui uma amplitude bastante significativa para crescimento por demanda por cereais e carne. E a grande questão que se coloca é como poder atender essa população. Então, esta é uma premissa importante de ser considerada quando se vai discutir desenvolvimento sustentável. Próximo, por favor. Aqui, potencial para a produção de alimentos. Esses dados também são da FAO de 2014. Nós vemos que o Brasil se desponta como com grande potencial para a questão da produção de alimentos, mas hoje há de se considerar muito mais do que a horizontalização da agricultura, ou seja, a expansão de áreas agrícolas, a verticalização da agricultura, ou seja, procurar trazer com conhecimento maiores condições de produtividade para aquelas áreas plantadas e já utilizadas para o processo agrícola. Certamente há de se considerar aí a importância das chamadas políticas públicas. Então, todo o processo de sociedade, todo o processo do uso do conhecimento, ele deve estar norteado por uma dimensão de política pública. Portanto, o conhecimento deve vir como um elemento, como um ingrediente para se atingir aquele objetivo. Mas ele por si só não vai resolver a situação. Se falou aqui, se atribuiu aqui, que a invasão, vamos chamar assim, a ocupação desordenada do Cerrado foi devido ao conhecimento trazido pela Embrapa. Me parece que há uma certa controvérsia nessa observação. Porque se o conhecimento utilizado adequadamente, com base em política pública estabelecida adequadamente, com certeza o resultado poderia ser outro. Então há de se considerar essas variáveis para que a simplificação de uma análise não traga um falso positivo, já de pronto numa primeira observação. Próximo, por favor. Vemos também que dentro dos múltiplos desafios, hoje 1/3 dos alimentos que estão sendo tratados. Como diminuir o desperdício? 1/3 dos alimentos produzidos são perdidos. A perda pós-colheita é enorme. É da ordem de 20%.
Tá certo? Na questão energética, o problema não é diferente. Se fala que é da ordem de 40% a perda energética, é maior que a perda dos alimentos. Então, a questão de se tratar os desperdícios é algo muito importante. Próximo, por favor. Aqui nós vemos a matriz energética, a composição da matriz energética, o crescimento, ainda que de certa maneira humilde, da presença dos combustíveis verdes, né? Quer dizer, se trabalhando então uma composição de uma matriz energética mais limpa, isso com certeza também irá impactar positivamente à medida que se melhora a formação dessa matriz com relação aos poluentes e o problema de efeitos estufa, tá certo? São pontos também relevantes de serem trazidos. Próximo, por favor. Também há um outro aspecto muito importante, que se trata da assimetria do crescimento populacional e da produção de alimentos. Por incrível que pareça, no mundo, as áreas aráveis, que vão dar oportunidade para a produção de alimentos, elas são inversamente proporcionais ao crescimento das populações nesses lugares. Esse é um grande desafio, tá certo? Isso aqui mostra claramente. Veja, a maior parte do crescimento populacional esperado na África subsaariana e na Ásia, né? 41%, e as áreas de baixa condição de produtividade agrícola. Próximo, por favor. Da mesma maneira, já comentado, o crescimento populacional exponencial e, ao mesmo tempo, o envelhecimento dessa população. Próximo, por favor. Aceleração do processo de urbanização, grande parte da comunidade rural migrando para os ambientes urbanos. Esse hoje é um dos grandes problemas no processo da civilização moderna. E aí há um contraponto muito interessante, porque ao mesmo tempo que se mencionou que a Embrapa provocou o problema da ocupação desordenada do Cerrado, mas ao mesmo tempo, no final, se falou que devido ao grande capital, essa população está voltando para as cidades. Então, precisaríamos entender melhor o que se quis dizer com aquele pronunciamento. Mas, de qualquer forma, há de se considerar, quer dizer, como vai ser o processo de produção de alimentos. Então, novamente, há um espaço aberto aí para as engenharias, na ocupação desse espaço rural, para se produzir esses alimentos necessários ao atendimento e ao abastecimento de uma população crescente. Próximo, por favor. Também nos múltiplos desafios de futuro, há toda essa questão ligada ao estresse térmico, hídrico e nutricional. Já falamos aqui das mudanças climáticas. Próximo, por favor. Também o crescimento das pressões para a descarbonização das economias. Quer dizer, há de se considerar também conhecimentos, técnicas, que possam trabalhar melhor a descarbonização das economias. No âmbito da agricultura, isso também é de grande importância. Quer dizer, a utilização de fertilizantes nitrogenados, manejo de dejetos animais, queima de resíduos agrícolas. Quer dizer, a utilização de resíduos no processo de fabricação de energia e de fertilizantes, algo muito, muito importante. O próximo, por favor. Aqui um dado bastante interessante. Olha como o Brasil, cobertura florestal nativa. Esses dados são da Embrapa, monitoramento por satélite, né? O Brasil ainda mantém entre 70% e 75% da cobertura nativa. Isso é um dado comprovado, é um dado científico. Enquanto que outros países, África 7,8%, Ásia 5,6%, América Central 9,7%, Europa 0,3%. É lógico que nós não podemos olhar para esse grande percentual aqui e dizer, bom, nós podemos explorar de qualquer maneira. A questão, meus caros senhores e senhoras, é que a agricultura, fundamentada nas boas práticas, ela deve ser promovida de tal forma a que nós possamos utilizar melhor os nossos recursos naturais. Próximo, por favor. Então, o mundo hoje se depara com problemas como energia, água, alimento, ambiente e pobreza. E nós observamos que nesses 5 pontos abordados ali, o termo, ou a área da agricultura, ela encontra uma importância muito relativamente grande, mas de qualquer maneira, desde que trabalhada adequadamente, com fundamento nas chamadas boas práticas, com fundamento nas questões onde a tecnologia ela não vem como um fim em si próprio, mas ela vem como um meio
com aquela base de responsabilidade da política pública mais completa, onde se busca, sim, ganhos econômicos, mas associados às questões de ambiente, às questões sociais e às questões de capital humano. Próximo, por favor. Interessante, o nobre professor mencionou agora há pouco que a Embrapa foi fruto do incentivo, foi o capital multinacional que criou a Embrapa. Com vênia do professor, eu queria dizer para vocês, deixo aberto todos os documentos de criação da empresa, para que essa informação seja melhor conhecida. Na verdade, a Embrapa foi criada com recurso brasileiro, certo? É lógico que nós temos cooperações internacionais, temos cooperações científicas, mas a empresa brasileira de pesquisa agropecuária é uma empresa que foi criada com capital brasileiro. Aliás, por que ela foi criada? Né? Por volta da década de 70, faltava alimento no Brasil. Havia ali um grande problema de segurança alimentar. Nós importávamos praticamente todos os alimentos. Então, percebam, senhores e senhoras, a importância dessa questão de fundo, como base da estratégia de um governo na época, em que pese militar, mas que buscou criar a Embrapa, exatamente para buscar um novo norte no processo da segurança alimentar do país. Importante que isso seja colocado. Próximo, por favor. Nós temos a agricultura brasileira, nas médias e grandes propriedades, uma escalada bastante significativa no seu processo de resultados, né? Em 20 anos, enquanto a área plantada, veja que importante isso aqui, aumentou 38%, a produção agrícola teve um aumento de 250%. Isso tanto na média e na grande propriedade, como daqui a pouco vou mencionar também a questão da agricultura de pequena escala, o uso de conhecimento, tá certo? Como um elemento não para aumentar a área, mas para aumentar a produtividade, consequentemente a produção. Próximo, por favor. No caso da agricultura de pequena propriedade, hoje ocupando 6,8 milhões de hectares, 12 milhões de produtores, um terço são mulheres, 24% da área agrícola, 84% dos proprietários de terra no Brasil, e aqui toda a linha dos produtos que são gerados e que vão à mesa do brasileiro para alimentar os brasileiros. Isso é muito importante ser observado. Próximo, por favor. Então, as áreas agricultáveis do Brasil, então nós temos lá, hoje ainda disponível, 134 milhões de hectares, 46% ocupado de 383 milhões de hectares, com pastagens e campos naturais, 14% lavouras temporárias, 55 milhões, lavouras permanentes, 17 milhões, florestas cultivadas ou florestas plantadas, 5 milhões de hectares. Próximo, por favor. Agora aqui um dado muito importante. Será que nós estamos ocupando todo o nosso território? Será que nós estamos, de fato, esquecendo das áreas de preservação? Vamos ver esses dados aqui que foram publicados recentemente pelo Dr. Evaristo Miranda, que trabalha na área do geoprocessamento, na inteligência territorial do Brasil, junto à Embrapa. Áreas destinadas à preservação ambiental em caso de aplicação integral da legislação ambiental. 27% da área do país está em unidades de conservação e terras indígenas. Muito importante isso aí. 32% reserva legal. 12% áreas de preservação permanente. Disponível para produção, que é a área agrícola. Quando eu falo em agricultura, eu estou falando a parte vegetal, animal e também a parte florestas, né? Plantadas. Cidades e infraestrutura, da ordem de 29%. O Brasil está mal na foto? Eu acredito que não. O que nós temos é que usar a nossa inteligência, utilizarmos as boas práticas e continuarmos sendo protagonistas de um processo de segurança alimentar que garanta o alimento às populações e principalmente à população do Brasil. Próximo, por favor. No ranking brasileiro das exportações, aqui nós podemos ver os principais produtos e o Brasil ocupando em açúcar, café e suco de laranja o primeiro lugar, soja segundo lugar e assim sucessivamente. Próximo, por favor. Os principais destinos das exportações, o tempo não permite, então eu vou procurar passar um pouco rápido essa parte aqui para me dedicar um pouco mais
as propostas que nós trazemos para o Cresce Brasil. União Europeia, 20,4 bilhões, e assim sucessivamente, são os principais destinos das exportações brasileiras, China, Rússia. Projeção futura de carnes e grãos para 2050, para 2021, 2010, essa meta foi superada, tá certo? Aqui milhões de toneladas e também aqui milhões de toneladas, né? Para carne e aqui para grãos, cereais, arroz, feijão, soja, milho, trigo, isso integrado em números maiores, né? Próxima, por favor. Um ponto importante é o programa ABC do governo federal, agricultura de baixo carbono. Na verdade, houve um compromisso na COP, anterior à última COP, que foi a organização dessa reunião internacional sobre a questão ligada a mudanças climáticas. De forma voluntária, o Brasil se comprometeu com metas de emissão de carbono. Hoje existe o programa ABC, dentro da linha da agricultura, com financiamento do Banco do Brasil, um programa importante, inclusive não tem sido muito utilizado, deveria estar sendo mais utilizado, né? Onde se busca trabalhar uma agricultura com base em sustentabilidade, plantio direto e outras técnicas de boas práticas, né? Veja que aqui nós temos a China como primeiro emissor de carbono, os Estados Unidos segundo, Índia, o Brasil 14º, 420 milhões de toneladas. É lógico que aqui há toda uma discussão que poderia ser trabalhada e toda uma linha das engenharias, né? Não só na questão de novas cultivares, mas a própria questão das engenharias de propriedade, na forma de se minimizar e buscar-se a agricultura de baixo carbono. Próximo, por favor. Nós entramos aqui um pouco em biomas, mas certamente o professor que me antecedeu, com a sua experiência, e falou com muita propriedade, não vou entrar nesses detalhes, mas vamos rapidamente passar. Os biomas brasileiros, a próxima aqui, por favor. É interessante nós observarmos porcentagem não ocupada ainda dos biomas brasileiros, né? Esse dado é bastante rico e poderia ser explorado aqui um pouco os potenciais, mas o tempo não vai permitir. Próxima, por favor. Veja que a região do Cerrado, com seus 207 milhões de hectares, hoje uma área cultivável de 139 milhões de hectares, 14 milhões com culturas anuais e 61 milhões com pastagens, né? Próximo, por favor. Isso eu não vou pular, mas aqui apenas destacar a questão das espécies regionais com grande potencial extrativista para produção industrial, como piqui, baru, mangaba, outras que foram mencionadas aqui. Quer dizer, nós não podemos pensar no processo agrícola somente quando se fala em soja, em milho, em cana, tá certo? Existe toda uma variedade regional, toda uma variedade muito rica nos diferentes biomas, e aí se traz uma visão do uso sustentável dos recursos renováveis. Esse é um ponto bastante importante também para uma reflexão, né? Próxima, por favor. Veja aqui também um ponto bacana do Cerrado, 10 mil espécies de plantas diferentes, muitas de uso medicinal, 759 espécies de aves, 180 espécies de répteis, enfim, é uma diversidade bastante grande, bastante rica, né? Grande número de insetos, o próprio Distrito Federal, 90 espécies de cupins, 1000 espécies de borboletas, enfim, uma grande riqueza natural que merece uma atenção de preservação e de desenvolvimento, mas de desenvolvimento com sustentabilidade. Próximo, por favor. Aqui algumas figuras, algumas fotos do Cerrado. Veja que existem um pouquinho as questões de degradação também, de áreas degradadas. Há uma série de técnicas que a Embrapa tem introduzido para a recuperação de áreas degradadas. E aqui nós não estamos falando de utopia, estamos falando de possibilidades reais. É lógico que isso tem que estar vinculado a programas maiores que possam trazer esses financiamentos para que as tecnologias possam ser aplicadas. Próximo, por favor. Já se mencionou algumas espécies do Cerrado, eu vou pular essa parte. Buriti, arara vermelha. Próximo, por favor. Lobo-guará, piqui. Próximo, por favor. Além dos recursos naturais e ciência, quer dizer, nós entendemos que há uma sinergia entre crescimento e sustentabilidade. A questão é que nesse processo, a atuação do homem, a atuação da inteligência, a atuação das redes, a atuação do processo tecnológico deve vir de tal forma a promover a prosperidade econômica com melhoria ambiental e social. É lógico que essa frase ela não é simples de ser implementada,
Isso muda um paradigma de sociedade, mas é possível de ser implementado. Então nós temos que lembrar que a vontade do homem também é um diferencial nesse processo de construção de visão de futuro. Nós podemos cruzar os braços e esperar o futuro pior. Bom, vai realmente não dá mais, já acabou, já destruímos tudo. Ou nós podemos pensar, bom, dá para construir um determinado futuro, só que nós temos que nos organizarmos os planos, os projetos estruturantes, o Cresce Brasil ser adotado como um documento de governo, na sua linha das suas prioridades, para que de fato a gente possa caminhar para um movimento melhor de prosperidade econômica, mas com melhoria ambiental e social, com diminuição de pobreza e maior inclusão. Próximo, por favor. Agricultura no Cerrado, certamente se fala do agronegócio, 60% da produção de grãos estão aqui no Cerrado brasileiro, além de arroz, feijão, soja, milho, cana-de-açúcar. Novas culturas começam a prosperar. Há também uma discussão sobre reflorestamento para a produção de madeira destinada a carvão. Então, floresta plantada. Quer dizer, hoje de manhã se apontou com muita clareza a preocupação, né, do uso das florestas naturais para a produção de carvão, para ferro-gusa, né? Fabricação de móveis, a horticultura. A hortifruticultura também é uma outra grande frente. A questão do uso da agroecologia, a questão da agricultura orgânica, mas tudo isso fundamentado dentro de programas. Hoje o próprio governo federal aprovou um programa brasileiro em agroecologia. Agora, como trabalhar? Quais são as técnicas? Quais são as ferramentas? Quais são as tecnologias? Então é um campo bastante amplo, também a parte de frutas. Próximo, por favor. Uma última fronteira agrícola, que envolve a região do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Certamente parte do Maranhão. O Maranhão tem uma parte também que é bioma de transição, né? Mas como é que vai ser a chegada a essa área? É lógico que se o Brasil não tivesse suas estratégias, vamos lembrar então aqui, as multinacionais terão as delas. Alvin Toffler disse uma vez o seguinte: se você não tiver uma estratégia, você vai ter que seguir a estratégia dos outros. Qual que é a nossa estratégia de país? Então nós temos que ter a nossa estratégia para entrar na região do Mato Piba. Certo? É a última fronteira agrícola. Agora, não pode ser de qualquer jeito. Senão daqui 20, 30, 40, 50 anos ou 100 anos, nós vamos voltar aqui, talvez os nossos filhos ou netos, para discutir novamente o problema da sustentabilidade. A hora, meus caros, a hora é essa, a hora de pensarmos qual é o nosso plano estratégico de inserção nesse ambiente. Próximo, por favor. Estou terminando aqui. Desafios para o processo de entrega: competitividade e sustentabilidade, capacidade produtiva dos pequenos empreendimentos. São mais de 5 mil empreendedores de pequeno porte, dos agricultores familiares, grande parte deles excluídos. Nós temos que pensar como trabalhar essa componente. Preocupação com segurança alimentar, nutrição e saúde. Uso sustentável dos biomas, e aqui certamente hoje nós estamos fazendo um recorte falando do bioma cerrado. Avanço na fronteira do conhecimento. É lógico que existe uma grande complexidade nessa discussão. Tem muita engenharia envolvida, tem muita física, tem muita área dos conhecimentos, áreas biológicas, áreas de exatas, áreas humanas. Enfim, o trabalho é enorme. Mas por isso que nós temos que preocuparmos com o planejamento, saber onde é que nós queremos chegar. Próximo, por favor. Falência da logística atual. O problema logístico ele é enorme. Nós temos dificuldades, né? Como é que se faz as entregas? Como é que se faz o escoamento da produção? Né? Próxima, por favor. Crescimento e sustentabilidade. Complexidade marcará o futuro da agropecuária, onde nós temos hoje de manhã a deputada Marina lembrou muito bem do ILPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, agricultura de baixo carbono. Veja que aqui a complexidade dos modelos aumenta, que agora você não tem monocultura, você tem um conjunto de culturas, você tem um conjunto de tecnologias. Então há de se considerar toda uma linha de planejamento para se fazer isso. Hoje existe uma política pública estabelecida pelo governo federal. Próximo, por favor. Por outro lado, a segurança biológica e a disseminação de contaminantes de alimentos, devido a essas assimetrias das populações e a possibilidade das produções. O comércio vai ser o grande veículo de se levar os alimentos, só que isso traz todo associado uma questão de contaminantes
Então, há de se considerar uma rede onde metrologia vai ser cada vez mais fundamentalmente importante aqui, como trabalhar, né, análise da rede de comércio internacional, grande vulnerabilidade devido à rápida disseminação de contaminantes, como trabalhar isso para os processos de entregas, a segurança dos alimentos. Próximo, por favor. Aqui, impactos da cadeia de valor, fluxos da cadeia de valor. Nós, então, olhamos aqui os insumos, poupa terra, poupa trabalho, capital humano, uso dos recursos naturais, produção, a questão do pós-porteira, que é a agroindústria, tem toda uma lógica também das engenharias aqui associada, a questão de atendimento aos mercados doméstico e internacional e, sem dúvida, a infraestrutura e logística. Nós poderíamos discutir cada um desses pontos, mas eu vou mais rapidamente aqui devido ao tempo. Pode passar, por favor. Código florestal, pode ir. Insumos genética, pode ir rápido. Automação no campo, complexidade, intensificação da gestão, energia, emissão de resíduos e coprodutos, né? Tem toda uma questão associada aí, qualidade, preço, rastreabilidade e certificação, quando se fala em mercados. Quer dizer, antes do campo, mesa do consumidor, quer dizer, antes da porteira, os sistemas produtivos, do pós-porteira, quer dizer, a visão integrada de um sistema muito mais complexo, que está associado às diversidades rurais e às chamadas também cadeias produtivas, depende das suas funcionalidades. E mais do que isso, nós não podemos esquecer que neste ambiente você tem migrantes, você tem comunidades tradicionais, então questões sociológicas, antropológicas não podem ser deixadas de lado na hora que se vai discutir os aspectos tecnológicos científicos desse trabalho em particular. Como trabalhar um plano estratégico para o Brasil, um plano de futuro? Onde é que nós queremos chegar, né? Então nós temos que olhar isso com uma visão mais completa. Próximo, por favor. Vou pular isso aqui. Próximo, por favor. Quantos estamos preparados, né? Então, o Brasil hoje tem o seu Sistema Nacional de Inovação. A Lei de Inovação está em pauta desde 2004, tem sido muito pouco utilizada pelas empresas e pelas instituições e pela universidade. Quer dizer, nós poderíamos estar contribuindo mais, juntando mais os nossos esforços. A própria Federação Nacional dos Engenheiros acaba de criar, de uma maneira brilhante, uma faculdade dedicada a um processo de inovação. Quer dizer, eu acho que nós temos que ajudar mais fortemente esse processo no Brasil. A Embrapi acaba também de nascer. Então, nós temos caminhos para serem trilhados. Próximo, por favor. Convergência, ciência, engenharia, sociedade e interoperabilidades. Uso do conhecimento sustentável, recursos naturais, inteligência territorial, inteligência social, né? Isso certamente com interfaces entre um ambiente onde você vai ter processos de integra e também ambientes de terceiros, produtos de informação. Próximo, por favor. O uso da geomática ser mais fortemente trazida no processo. Hoje, informação é fundamental para os processos de decisão. Qual que é o nosso sistema de decisão? Como é que nós estamos interligados? Recentemente aconteceu esse efeito nos Estados Unidos sobre o processo da espionagem, não é verdade? Quer dizer, quais são os cuidados com as nossas informações, com as nossas estratégias, né? Quer dizer, nós temos que nos preparar melhor para isso. Próximo, por favor. Também aqui um exemplo de um sistema de tomada de decisão, né? O uso mais fortemente dos mapas temáticos, zoneamento agroecológico, zoneamento econômico-ecológico, enfim, tem várias modalidades que poderiam ser trabalhadas como base do planejamento, da atuação nos territórios. Certamente aqui tem toda uma linha das engenharias que precisa ser observada. Próximo, por favor. E aqui, para finalizar, como nós falamos aqui em diagnóstico e propostas, né? Diagnóstico e propostas. Então eu trago para os senhores e senhoras, viu, doutor Palmezão, eu peço licença para apresentar aqui algumas propostas na linha de projetos estruturantes, possivelmente, se de interesse do grupo, isso poderia vir para o Cresce Brasil, né? Por exemplo, promover mecanismo de produção integrado aos diagnósticos ambientais. Hoje nós temos essas áreas desacopladas. Por mais que se fale, vamos trabalhar junto, nós temos que fazer o nosso dever de casa. Nós temos que sentarmos juntos com as nossas diferenças. Temos a tranquilidade de ouvir, como também ter a oportunidade de falar, para que a gente possa construir de forma coletiva, para que a gente possa construir de forma participativa realmente os nossos planos, nas nossas estratégias. Promover diretrizes de ação compactuada entre os diferentes interesses dos cidadãos.
Não adianta também nós falarmos só para nós mesmos. Nós temos que ouvir a sociedade, temos que ouvir as pessoas, procurar mobilizar o conhecimento, levar o conhecimento, levar a oportunidade do diálogo, promover decisões orientadas ao desenvolvimento sustentável, geração de riqueza e a erradicação da pobreza. Eu sou de